Como criar conteúdo sem entrar em exaustão? Essa é a minha grande pergunta da semana. Gente, tive uma semana cansativa, exaustiva, frustrante, cheia de aprendizagem. Então, é isso que eu vou falar nesse diário hoje. Tudo o que aconteceu e como que eu vou resolver esse pepino, como eu vou resolver esse abacaxi. Diário não é para isso? Para conversar, para documentar? Então, bora lá bater esse papo, porque eu tô empolgadíssima. Até comecei a fazer anotação. Eu tô empolgada com o processo que eu comecei a fazer anotação, porque eu falei assim: tudo aqui acontece muito rápido, né? Tudo comigo acontece muito rápido. Eu falei assim: eu vou me perder. Então, eu vou começar a anotar. Todos os dias eu tiro 5 minutos e vejo qual foi a bomba do dia, qual foi o aprendizado do dia. Para quando eu vier aqui falar para vocês, eu souber? Eu souber o que dizer. Ai, Deus! É isso, gente. Bora pra mais um diário. Vocês sabem o que um superdotado mais gosta de fazer? Se vocês não sabem, eu vou contar pra vocês. Aprender, minha gente. Como a gente é um poço de curiosidade, o que a gente mais gosta nessa vida é aprender. E o que eu mais fiz essa semana? Aprender. Foi o que eu mais fiz. Então, eu alimentei todos os meus estímulos, que foi aprender. Só que junto com aprender, vem a frustração. Por quê? Porque você não tem o controle sobre as coisas. Você é um serzinho controlador, certo? E não tem como controlar a criatividade, não tem como controlar os processos, não tem como controlar a aprendizagem daquilo que você não tem o controle, não tem um processo, isso, aquilo que você não tem um processo, você está estabelecendo o processo. Quando você está estabelecendo o processo, você não tem o controle, logo você se frustra. Foi isso que aconteceu comigo. Então, é difícil, gente. Não vou falar para vocês que como que a coisa que a gente mais gosta de fazer também é a coisa que mais nos frustra. Nossa, foi uma semana assim, ai, de respirar fundo, mas temos muitas novidades, muitas coisas boas e eu anotei aqui e eu quero contar pra vocês. Eu não sei como é que eu vou fazer isso, tá, gente? Eu acho que eu vou acabar misturando as coisas internas com as coisas externas, porque as coisas externas é o que afetaram o meu interno. Então eu me sinto, o interno é o quê? A frustração que eu senti. Externo é o quê? É a minha briga com a IA. Essa semana eu tive uma guerra com a IA. Quando eu falo IA, são esses chats da vida. Chat GPT, Chat Gemini, acho que... Eu não sei se é Cloud ou Cloud. Não sei ao certo, mas é isso aí que eu tô usando agora. Cloud. Mas antes de eu começar a tagarelar aqui, me dizem nos comentários, como é que foi a semana de vocês? Eu sei que vocês estão meio tímidos, então por isso que eu vou começar contando as fofocas da minha vida. Mas, como toda relação de amizade, comunidade, se faz necessário reciprocidade. Então, vocês, por favor, fazem o papel de vocês, de usar os comentários e dizer o que anda acontecendo do outro lado. Porque assim, gente, eu sou um ser curioso, então eu quero saber o que vocês estão enfrentando aí, vocês estão aprendendo o que de novo, o que vocês estão fazendo da vida, estão estudando alguma coisa, vocês se sentiram frustrados, cansados, exaustos, o que aconteceu aí do outro lado? Estão amando, estão se apaixonando, a vida está mudando, o que está acontecendo? Sabe, eu tenho curiosidade de saber sobre a vida dos outros, eu tenho, porque assim eu vou saber o que está acontecendo com a minha egrégora. Egrégora nada mais é que comunidade, tá, gente? O que está acontecendo aí com vocês? Porque aí eu vou saber como está a minha energia também, porque assim, a gente se conecta frequencialmente, né? Então, se vocês estão indo para frente com projetos novos, aí o caminho é esse. Agora, se vocês estão cansados, frustrados, igual eu tava esses dias, pode ser que vocês se sentiram assim também, tá? Porque foi uma semana assim, ó, No último diário, eu contei pra vocês por que eu era diferente, o que eu tinha, né? Essas palavras agora, neurodivergência, superdotação, dislexia, vão fazer parte de todos os meus vídeos. Por quê? Não porque eu quero um rótulo, gente, não é isso. Rótulos pra mim não... Rótulo pra mim, na verdade, me prende, não me liberta. Mas nesse caso, esses me libertam. Por quê? Porque fazem parte de quem eu sou. Não tem como eu falar gravar vídeo pra vocês sem falar das minhas dificuldades, porque eu não sou um serzinho normal. E também, por que eu vou começar a usar mais essas palavras, tanto nas descrições, quanto nos títulos, quanto falado? Porque eu quero levar conhecimento. E a gente só vai conseguir ser livre quando as outras pessoas souberem que existe, souberem da nossa existência. Porque se eles continuarem achando que a gente é iguais a eles, vão continuar querendo que a gente pertence ao cardume cinza deles, sabe? Que nem eu falei no último vídeo.
Então, se a gente assumir que nós somos os peixinhos palhaços e começar a usar as palavras que determinam por que a gente é o peixinho palhaço, mais conhecimento a gente vai levar. Porque a gente tem que educar as pessoas de saber que tem diversos tipos de cérebros por aí. Porque isso nada mais é do que a gente tem um cérebro diferente, um sistema nervoso diferente, um jeito diferente de sentir, um jeito mais profundo de sentir, um jeito mais profundo de pensar, um jeito mais profundo de... Tudo é profundo, sou um eterno poço aqui sem fim. Então pode ser que chegue a gente aqui no canal por esse diário aqui, porque veio pela palavra superdotação, altas habilidades, dislexia, e pode ser que essas pessoas cheguem até o canal e não fiquem, porque não se ressoa, Isa. Não ressoa, eles podem não ressoar com o que eu falo no canal, de lei da atração, de autoconhecimento, e tá emperrando aqui esses temas todos que eu falo, amor próprio, sagrado feminino e outras coisas que eu vou falar aqui, astrologia, tarô, Pode ser que essa pessoa venha pela palavra superdotação e não se identifique, pode ser, mas ela vai saber que tem alguém aqui superdotado, que tá fazendo conteúdo, que assumiu a bandeira, que tá querendo desmistificar que todos têm que ser igual, todos têm que performar igual, produzir igual. Porque, assim, gente, tem um rapaz que eu gosto muito do canal dele, eu não vou lembrar o nome agora, mas ele fala de neurociência. E o jeito que ele fala, ele colocou o jeito dele. Então ele cita muitos artigos, ele faz vídeo longo, ele é uma pessoa muito introspectiva, tímida, e ele fala muito dessas coisas. E você vê que tem muito dele ali. Então é isso que eu quero trazer. Eu quero trazer eu pra cá. E eu sou esse ser superdotado, disléxica, que gosta de falar dessas coisas e gosta de assumir a sua excentricidade. Então, para mim, assumir a excentricidade e dizer para as pessoas que eu sou diferente, quero ser diferente, quero continuar sendo diferente, eu quero continuar sendo eu. E isso tem um rótulo, isso tem um nome. Então eu preciso, para que essas pessoas, para que eu possa representar essas pessoas no sentido de me mostrar e levar que a gente pode ser diferente diante de um monte de gente igual, eu já me perdi, eu preciso assumir esses rótulos. Mas, assim, eu já sei, vocês também já estão aqui, ó, ciente, testemunha, que isso vai me irritar. Por que vai me irritar? Porque eu sinto que eu estou fazendo clickbait. Ui, derramei café. Eu sinto que eu estou fazendo clickbait por usar uma palavra que eu sou, mas usar essa palavra numa capa, ou usar essa palavra na descrição, ou ficar falando essa palavra. Porque quando a gente fala, ó, algoritmo, superdotação, 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 a gente tem que falar as palavras que quer que o algoritmo leve para as pessoas. Então, essas palavras têm que ser repetidas. E eu tenho um probleminha com repetição, vocês sabem, né? Então, nos primeiros momentos, nos primeiros vídeos agora do canal, eu vou tentar dar ênfase a essas palavras para que essas pessoas cheguem até mim. Pode ser que elas não fiquem, pode ser que elas não fiquem. Mas eu tô aqui, eu tô criando meu diário, tô falando o que tá acontecendo, quais são os meus processos, quais são as minhas dificuldades, para onde eu quero ir, o que tá acontecendo, e é isso que eu quero fazer. Essa semana eu comecei a semana super animada, porque lembra que eu falei que sábado eu tinha produzido, que eu gravei o vídeo no domingo, né? Então, o sábado eu tinha produzido horrores, tinha conseguido adiantar, então eu comecei a semana animadíssima para acelerar o processo. Falei, agora eu me achei, agora eu achei como funcionam as coisas. Então eu vou acelerar o processo. Quem disse, minha gente? Porque assim, qual é o meu pensamento? Gravar 5 vídeos por semana. Por quê? Isso não vai durar muito tempo, tá, gente? Porque dá muito trabalho e eu também quero fazer várias coisas, ramificar meus afazeres. E só que, voltando, eu preciso gravar 5 vídeos por semana porque o YouTube precisa de material, ele precisa de produto. Então, para ele testar o público e achar o público, ele precisa de mais materiais. Então, quanto mais eu gravar, ele vai ter como testar. Então, se, por exemplo, se eu gravo 2 vídeos por semana, ele vai levar mais tempo para conseguir achar meu público. Então, quanto mais eu postar, mais rápido ele acha. E já começou a melhorar, tá? Então, a minha intenção, nesse primeiro momento, é gravar bastante para o quê? Para acelerar a minha curva de aprendizagem e acelerar o processo do YouTube achar meu público. YouTube, acha meu público, YouTube. Então, é um processo de ganha-ganha, né? Então, eu acelero meu aprendizado. Doce ilusão da menina aqui. Eu acelero meu aprendizado. Como é que diz? Preencha a minha prateleira, porque assim, o YouTube, pra mim, gente,
Para mim e para muitas outras pessoas, é igual uma biblioteca. Então, cada vídeo que você posta, você está colocando um livro na prateleira. Depois vem as pessoas e consomem, pega aquele livro para ler, abre um, abre outro. Então, a gente não quer chegar na biblioteca e ter um ou dois vídeos, porque assim a pessoa não tem como consumir mais de você. Eu gosto de chegar no canal e ter vários vídeos para assistir, porque quando eu gosto de alguém, eu quero maratonar. Então, eu vejo assuntos de uma coisa, assuntos de outra coisa. E é isso que é o meu pensamento aqui. Então, eu quero aprender mais rápido, ensinar o YouTube mais rápido e montar minha biblioteca. Porque se eu tiver com a biblioteca prontinha, pode chegar visitante agora, chegar 10 agora, chegar 1.000, chegar 2.000, não sei. Mas assim, a gente não perde nada. Postar no YouTube, você não perde. Porque aqui não tem tempo, não tem barreira, não tem... O vídeo vai encontrar a pessoa que tiver que encontrar no momento que tiver que encontrar. E isso pra mim é magnífico. Gente, eu assisto vídeo de 7 anos atrás, 10 anos atrás, principalmente de astrologia. Quando eu começo a estudar uma ferramenta de autoconhecimento, eu vou buscar vídeo lá no tempo do EPA. E eu não me importo. E o YouTube entrega, tá? Então, essa é a mágica do YouTube. Porque o que eu produzi agora não está em perfeitas condições. Mas hoje, um vídeo que 10 pessoas vê, daqui a um tempo, vai ser 100, vai ser 1.000, vai ser 2.000. Porque fica lá, o YouTube vai recomendar. Independente do tempo. E fora que eu acredito na mágica do universo, né? Se eu não acreditasse na lei da atração, o que eu estava fazendo aqui? Então, assim, a minha ideia agora no início era acelerar tudo isso. Mas eu vou dizer para vocês, esse pensamento me levou à exaustão, que foi o título que eu coloquei aí, né? Como que eu vou burlar a exaustão? Por quê? Por que exaustão? Porque eu entro em hiperfoco. E quando eu entro em hiperfoco, eu não consigo identificar se eu tô cansada ou não. Eu só vou direto para exaustão. E eu já devo ter pulado meu roteiro. Vamos voltar. Eu não sei se vocês lembram, mas no último vídeo eu comentei que trabalhar pela manhã, de acordar e direto ligar a câmera e começar a produzir, era a forma que eu encontrei de funcionar melhor. Aí eu empreguei isso essa semana. Só que, gente, por eu não saber reconhecer quando eu tô cansada, eu não consigo parar. Exemplo, de manhã eu fazia as coisas pro meu bem-estar e depois eu trabalhava e às 17 horas eu parava. Então, para passear com o meu cachorro, para fazer exercício, para cuidar da casa, para ter lazer e essas coisas assim. Só que quando eu entro em hiperfoco, eu não consigo parar. Então, eu já perdi o momento de conexão comigo pela manhã, porque eu já comecei a trabalhar pela manhã, certo? Quando chega às 17 horas, o meu cérebro acha forma de me enganar. Ele mesmo acha desculpa para ele continuar trabalhando, para ele continuar no hiperfoco. E aí, ele só vai me avisar que eu estou cansada quando eu estou exausta. Quando eu estou exausta, aí ele parece que ele desliga. Quando isso acontece, quando isso acontece, dá até uma sensação ruim. Parece que o seu cérebro tá morrendo. Parece que o meu cérebro tá assim, ó, apagando, apagando, apagando. Tipo, fico desesperada para me conectar na tomada, como se fosse o carregador, como se o celular tivesse com 5% de bateria, você fica doido atrás de uma tomada. Assim sou eu. Quando a exaustão chega, eu não consigo mais ver nada, não consigo mais sentir nada. Tudo que eu quero é comer doce. Por que doce? Porque o nosso cérebro, o que alimenta ele, o combustível de mais rápida absorção para ele é o açúcar, que é a glicose. Então, se você for do paladar salgado, você vai querer uma pizza, você vai querer um pão, você vai querer um carboidrato rápido. Se você for do doce igual eu, você vai querer um brigadeiro, um chocolate, alguma coisa. Porque normalmente eu não tô com fome, mas eu preciso de energia. E aí meu cérebro fica doce, 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 doce. Por quê? Porque ele tá sem combustível e nada me traz a vida, tá? Aí eu não consigo fazer exercício, eu não consigo descansar, eu não consigo ler, eu não consigo pensar, eu não consigo assistir, eu não consigo fazer nada, porque a exaustão bateu. Meu corpo não avisa quando ele tá cansado. Esse é o problema, gente. Como que resolve isso? O hiperfoco pra mim é isso. Eu olho pra lá porque eu tô olhando no espelho e eu tô vendo a minha beleza. Normalmente eu não prendo o cabelo, mas tá calor, tá me agoniando. E esse cabelo foi a novela hoje, tá? Não queira trabalhar com comunicação em Mercúrio retrógrado, porque tudo dá errado. Gente do céu, tô cortando um dobrado aqui. Mas vamos lá. Antigamente eu já tinha percebido esse meu padrão de comer enquanto trabalho, porque assim, quando eu trabalhava de CLT, eu trabalhava 18 horas por dia, porque eu entrava em hiperfoco, o trabalho para mim era hiperfoco.
Aí, eu trabalhava com um pote de amendoim do meu lado, com um saco de amendoim do meu lado. Então, eu era comendo e trabalhando. Eu nem sentia cansaço. Eu não percebia nada, gente, porque eu tava comendo, então tava mandando energia pro meu cérebro. Só que agora, como eu sei que eu tenho um cérebro diferente, eu tô cuidando da alimentação, eu tento manter equilibrado todos os pilares da minha vida, então eu tenho uma maior percepção sobre mim. Então, eu consigo voltar lá atrás e analisar o que acontecia naquela época, sabe? Então, eu prestei atenção nesse meu comportamento, que foi desde sempre esse meu comportamento de hiperfoco, de exaustão, de cansaço, de não identificar. Só que agora eu consigo identificar, agora eu tenho ferramentas, agora eu sei que meu cérebro é diferente. Então, eu consigo buscar conhecimento para me trabalhar melhor. Só que não tá funcionando, gente. Não tá funcionando. Porque o que adianta eu saber que eu tenho um problema com a exaustão, que meu corpo não manda sinal de cansaço, se eu não escuto as minhas próprias regras? Então, eu falo para mim, às 17 horas, Isa, você tem que parar. Só quem disse que a Isa sai da frente do computador às 17? Não sai, gente, não sai. E eu não tenho uma alma viva aqui pra me tirar. O Ozzy tenta, tá, gente? O Ozzy não gosta que eu fique aqui na mesa, no notebook à noite. Aí o que eu faço? O que o ser humano faz pro cachorro não ficar aqui enchendo o saco de querer cola? Aí eu pego ele no colo, ele não quer cola, aí ele desce, aí ele fica agoniado, e ele já comeu, já passeou, já fez tudo. Eu vou pra cama. Então, quando eu deito na cama com ele, com o notebook, ele se aquieta. Então, eu dou um jeito para tudo, para continuar nesse processo de hiperfoco. Isso é algo muito ruim da superdotação, de não reconhecer limites, não colocar limites, não saber o que seu corpo quer dizer. Antigamente, nem água eu bebia. Eu confesso para vocês, eu bebo bastante água de uns 2 anos para cá. Porque antigamente nem água eu bebia. Eu entrava no hiperfoco tão ferrenho que eu não bebia, não ia no banheiro, eu não conversava, eu não socializava, eu não parava para comer. Tudo porque meu cérebro quer mais, quer descobrir, quer desvendar aquele mistério que tá ali, sabe? Eu trabalhar com contabilidade, então, contabilidade você tem sempre um pepino pra você resolver. E não precisa de mais nada, mais ninguém. É só você e o notebook. Perfeito. Igual eu agora, só não precisa de mais nada. Só eu, o notebook, a escrita, as IA e essa guerra sem fim que eu tô tendo com elas. Então, além da exaustão física e mental, por não respeitar meus limites, por não fazer exercício, por não tirar tempo pra mim, eu ainda tive que enfrentar a frustração. Por quê? Porque eu não me respeitei. Eu não me respeitei, então eu me sentia frustrada por estar exausta, me sentia frustrada por o serviço não ter funcionado, me sentia frustrada por ter me desrespeitado. E foi assim, eu acordava super empolgada, aí eu não fazia minhas rotinas do dia, né? Ia direto para trabalhar. Aí começava a trabalhar, escrevia e conversava com as IA para resolver os pepinos. E aí eu almoçava, só que eu começava o dia animada porque eu dizia para mim mesma que às 17 horas eu ia parar. Então, eu passava o dia aprendendo, muito feliz, feliz, uhul, uhul. Dava 17, 18 horas, eu ficava frustrada. Por quê? Porque eu não conseguia parar e eu queria resolver o pepino, e aí vinha o sentimento da frustração, tanto do cansaço, da exaustão, quanto de não ter conseguido executar o que eu precisava executar. A minha frustração, gente, veio por conta de IA. Vou dizer para vocês qual é o meu processo. É tão difícil para mim admitir que para conseguir conversar com vocês, gente, é algo normal, natural do ser humano conversar, criar um raciocínio linear e conversar. Eu preciso sentar e escrever, porque senão eu não vou lembrar do que eu tenho que dizer. Então, para mim, é muito difícil eu ter que ter um passo a mais só por eu ser disléxica. Então, é difícil admitir que eu preciso de ajuda. Então, eu preciso de ajuda de IA para conseguir me comunicar com vocês. Então, qual é o meu processo? Eu sento e escrevo como se eu estivesse conversando, para que eu consiga gravar. Só que eu não entendo meu próprio texto, aí eu vou para IA. Quando eu vou para IA, eu descobri a IA, o iCloud, ó, o Cloud, sei lá, essa nova IA que tem um símbolozinho laranja, gente. Então, essa nova IA, ela é magnífica. Só que ela não funciona como as outras IA. E aí eu passei um tempão treinando ela, dizendo para ela como que eu quero meus textos, como que eu quero que funcione. Passei... Ai, minhas costas tá doendo. Passei um tempão até começar a estourar os limites dela. E aí ela falava assim, volta a funcionar às 14. Beleza, que é 5 horas o tempo dela de resetar os dados. Só que quando voltava, ela estourava mais rápido ainda. Isso foi uns 3 dias que eu passei fazendo isso. Então eu não conseguia terminar mais um roteiro, eu não conseguia mais terminar uma descrição de um vídeo, eu não conseguia mais terminar mais nada. O que eu tive que fazer? Ir estudar sobre a IA. Quando eu fui estudar sobre a IA, eu descobri que ela era diferente, que tinha um outro mundo por trás das IA, como tudo funcionava. E a parte de aprender, o conhecimento é ótimo, eu adoro aprender.
Só que aí também eu fiquei frustrada, porque aí eu descobri que todo o meu trabalho segunda, terça e quarta foi em vão, porque eu treinei um IA que eu não podia mais usar. Porque assim, gente, cada aba que você abre é uma nova pessoa, é um novo serzinho ali. Então, por mais que eu usava coisas para burlar, por exemplo, assim, eu pensei, enquanto eu estourei o limite de uma conta, eu pensei, vou criar uma outra. Só que para essa outra, eu fiz um resumo nessa conta original, fiz um manual sobre mim, sobre o que eu queria trabalhar, como que era meu canal, sobre como era a minha personalidade, a minha autenticidade, o que eu, tudo sobre mim ele colocou nesse manual, deu umas 10 folhas. Aí eu levei esse manual para uma outra conta. Porém, lá é outro ser. É outro ser. Qualquer aba que você abrir vai ser outra pessoa, outro jeito, não vai sair igual de jeito nenhum. É como se você quisesse que duas pessoas escrevessem o mesmo texto, não sai igual. E aí eu percebi, lá para quarta, quinta-feira, eu percebi que eu tinha trabalhado em vão. Então eu perdi tempo de gravar, porque eu estava tentando treinar uma IA e padronizar as coisas, sendo que não tem como padronizar. Então mas teve muita coisa boa, tá, gente? Ó, não vou mentir para vocês. Eu consegui fazer todas as descrições dos vídeos, todas as descrições embaixo, assim, de minutagem, todas as outras coisas, eu consegui fazer tudo. Tanto dos vídeos postados, quanto dos vídeos programados, e agora eu já sei como fazer isso para os próximos. Só que até aquilo ali, eu preciso orientar a IA cada vez que eu abro uma janela. Então, cada vez que eu abro uma janela, eu tenho que mandar o manual de quem eu sou, o manual de como eu quero a descrição, e ler, reler e pedir para ela ajustar a voz, mandar um exemplo, e isso vai consumindo os dados dela. Porque ela não é treinável. E nessa IA nova, quanto mais longa a conversa, mais dados consome. E eu não vou pagar. Por que eu não vou pagar? Porque com R$ 100 que eu pago por mês, eu compro blusinha. Porque daqui uns dias eu vou vir aqui e fazer um pronunciamento para vocês. Gente, acabou minhas blusinhas, eu vou começar a repetir. Eu vou vir aqui fazer isso, porque, assim, eu sei que vai acabar e vai me irritar ficar repetindo coisas. Eu tenho probleminha com repetição, né? Então, eu pensei, não vou pagar. E também, ainda bem que eu decidi não pagar, porque depois que eu entendi como que ela funciona, eu falei assim, agora que eu não pago mesmo, porque se eu for ter que ter esse trabalho todas as vezes, então eu descobri algumas coisas como ela funciona. Por exemplo, eu posso usar projetos, mas mesmo abas diferentes dentro do mesmo projeto ainda fica diferente. Não é igual como se você estivesse numa única janela, treinado, e ela começar só a executar. É assim que eu queria, mas não funciona assim. E eu tive essa guerra com as IA, porque foram dias e mais dias. Então eu perdia tempo. Aí depois eu descobri que ela estava comendo as minhas palavras, não estava deixando do jeito que eu queria falar. Nossa, gente, foi um caos, um caos. E isso, quando eu descobri uma coisa nova, aí eu entrava, queria concluir naquele dia, por exemplo, eu queria concluir todas as descrições. Aí eu entrava a noite adentro trabalhando. Queria concluir como que faz os títulos e outras coisas. Ai, gente, foram tantas coisas, tantas coisas. Então, lá no começo, que eu estava animada com a IA, eu pensei, vou padronizar tudo, vou padronizar as descrições, vou padronizar os roteiros, vou padronizar não, gente, eu vou otimizar, vou padronizar também, né? Vou colocar em linha de produção. É isso que eu queria, colocar em linha de produção. Só que não funciona, gente. Trabalhar com criatividade não vai funcionar em linha de produção. Eu tenho que aprender isso, eu tenho que ter noção disso, tenho que colocar na minha cabeça que eu preciso seguir o fluxo, mas não tá fácil para mim. Não tá fácil admitir que eu sou diferente para criar, não tá fácil achar meios de criar sendo diferente. Porque um roteiro, uma pessoa normal, ela só colocaria os tópicos e sairia falando se ela tiver todo o conhecimento, igual eu tenho todo o conhecimento dentro de mim, né? Era só eu falar, mas eu não consigo só falar. Eu tenho dificuldades que é, assim, muito difícil. Tenho a dificuldade do hiperfoco, não saber identificar meu cansaço, só chegar na exaustão. E graças a Deus, eu tô conseguindo me desligar, não tô conseguindo chegar no fundo do poço da exaustão. Porque assim, lá atrás, quando eu trabalhava de CLT, eu conseguia seguir nesse ritmo de 18 horas por dia, sem sentir cansaço, comendo, por dias. Mas acontecia de 15 a 20 dias, eu desligar. Então eu dormia um final de semana inteiro. E eu não posso viver nesse padrão. Eu não vou viver nesse padrão, eu não aceito viver esse padrão de novo na minha vida. Porque se eu tô construindo um negócio meu, por que que eu vou me sacrificar? Entende? Então, eu tenho que prestar muita atenção em todos os meus comportamentos, como meu corpo reage a cada coisa, o que que eu tô acontecendo. Eu tenho que ficar me analisando o tempo todo só para me conseguir manter
viva. Isso é difícil. Só para eu conseguir manter viva, coisa que é normal para as pessoas. As pessoas se sentem cansadas, elas desligam o notebook. Eu não consigo. Eu tô cansada, meu cérebro fala para mim, come um doce, vai passear com seu cachorro, volta e continua. Aí eu me entupo de doce, aquilo me dá pico de glicose, aí eu começo a não ver mais nada na minha frente direito. Me dá exaustão, acordo no outro dia, não estou bem, porque eu me burlei no dia anterior, entende? Então, é todo um efeito cascata. Para eu estar viva e funcionando, eu tenho que estar me observando o tempo todo. E isso cansa muito, gente. Cansa muito, porque eu não só observo meus pensamentos, eu não só reflito sobre as coisas. Eu observo e analiso cada padrão meu, cada jeito de funcionar, cada sentimento, cada coisa. E é muito difícil viver com essa terapia 24 horas por dia. É muito difícil você ter hiperfocos e não saber como sair deles. É assim, essa semana para mim foi revelador, assim, de como eu sempre funcionei nesse padrão, só que antes eu não sabia que era porque meu cérebro era diferente. Então eu não sabia que comer o tempo todo trabalhando era porque meu cérebro queria glicose. Agora eu sei. Então agora eu sei. Então agora, gente, presta atenção. Agora que eu sei a informação, eu sofro duas vezes. Eu sofro por saber o que está acontecendo e mesmo assim fazer. Então é um sofrimento, é um sentimento, é uma frustração. Então eu passei a semana frustrada porque os textos não estavam dando certo, frustrada porque as IA não me entendia e frustrada pelo meu comportamento. Então era tipo assim, algumas horas do dia feliz, 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 uhul! E depois frustração, frustração, sentimento ruim. Aí eu dormia, resetava no outro dia do mesmo jeito. Então foram assim quase todos os dias da semana passada. Até eu conseguir aceitar que não ia funcionar. Até eu conseguir aceitar que eu ia ter que ser imperfeita de várias e várias formas, até eu conseguir aceitar muita coisa e começar a seguir as minhas próprias regras, mas eu não tô conseguindo seguir minhas próprias regras. Essa semana já aconteceu várias coisas de novo, que hoje, gente, hoje é quarta. Hoje é quarta, eu queria ter gravado domingo. Só que não deu pra gravar domingo porque eu precisava descansar. Eu precisava me divertir um pouco, precisava sorrir um pouco, porque eu tava tão exausta da semana que eu precisava. Ai, como é o nome daquela palavra? É desbirular? Não sei, é aquela palavra assim, tipo, esparecer. Eu precisava esparecer minha cabeça. Então, domingo eu fui esparecer. Eu não consegui gravar pra vocês, então eu já tô atrasada essa semana para as minhas postagens. Só que assim, eu aprendi muito. A semana foi assim de muito aprendizado, resolvi muitas coisas e eu vou contar pra vocês, que acho que agora eu já falei demais de como eu me senti, né? Vou falar pra vocês as coisas teóricas, as coisas externas. O que eu aprendi essa semana foi que a minha edição tá ficando péssima. Tem alguns vídeos que eu parecia um exorcista, gente. Tipo assim, eu fazia os cortes quando eu tava virando a cabeça. Porque eu me mexo muito. E aí, como eu me mexo muito, eu não tava conseguindo cortar ali na cena certa. Só que é só expandir a linha do tempo lá no CapCut que você consegue cortar melhorzinho. Mas mesmo assim, não tá ficando 100% certo. Por quê? Ao invés de eu parar aqui e falar com vocês, eu tava fazendo assim, ó. Eu olhava aqui e voltava aqui. Por quê? O meu cérebro falava pra mim bem assim: vamos, rápido, 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 você vai esquecer o que você acabou de ler. Por mais que eu não vou repetir minhas palavras ali, ele fica me falando rápido, 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 eu tô construindo um raciocínio, preciso sair, preciso sair, preciso sair. É desse jeito que meu cérebro fala pra mim. Então aí eu ficava o tempo todo assim, ó. E aí isso na edição é ruim. Então eu tenho que ler aqui, voltar pra vocês e começar a falar. Essa calma. Então por isso que tem alguns vídeos que eu tô tentando pela milésima vez falar. Quando vocês me verem muito calma no vídeo, é porque já é trocentas milhões de vezes que eu tô repetindo aquele contexto. Então, toda vez que eu repito, sai diferente. É isso que tá acontecendo. Então, eu aprendi essa semana que eu preciso melhorar na edição e eu preciso melhorar aqui, ó, no meu foco. Então, por mais que eu pare pra ler, eu tenho que voltar aqui, aí respirar, aí começar a falar. Eu também descobri, gente, como é que faz pra responder os comentários. Eu não sabia. Eu ficava tendo que entrar em cada vídeo pra ver se eu já tinha respondido todos os comentários. Eu sabia que tinha comentário, mas eu não sabia de onde tava vindo, como é que eu fazia pra achar isso num lugar melhor, sabe? Assim, não achar num lugar melhor, Isa. Como que facilitaria esse processo? Porque, fala, gente, não é possível que as pessoas, criadores de conteúdo, tenham que ficar entrando em cada vídeo seu pra responder os comentários. E não, gente, tem um lugar específico que você consegue responder as pessoas. E eu amo isso. Apesar de saber que eu não vou conseguir responder todo mundo no futuro e tal, mas eu quero, entendeu? Eu quero ler todos, pelo menos. Sempre quero ler todos, porque eu sou curiosa, eu quero saber das histórias das pessoas. Então, descobrir isso foi magnífico, assim, pra mim. Aí eu me sento assim, tipo, vou responder minha comunidade.
É assim que eu me sinto, tá, gente? Essa semana também eu descobri o iCloud, né? Esse assistente. Eu trabalhando com Cloud, sei lá como é o nome disso, me sinto uma CEO, porque é uma CEO criativa. Então eu só tava delegando. Vai aqui, vai ali, faz isso, faz aquilo, e nananã, nananã. Eu tava me sentindo a CEO com a sua equipe todinha completa, sabe? E era só uma IA. Essa relação de amor e ódio que eu tive com ela essa semana, porque às vezes eu tava amando ela, às vezes eu tava odiando. Eu aprendi muito também, gente, essa semana sobre o algoritmo. Por exemplo, eu não sabia, não sei se vocês sabem, mas eu não sabia que os primeiros 30 segundos são os mais importantes para divulgação do canal. Não é para o público, não é para o público também, porque diz que você tem que falar, ai, tô falhando aqui. Você tem que convencer a pessoa a assistir seu vídeo. Só que além de convencer a pessoa a assistir seu vídeo, você também tem que convencer o algoritmo a te espalhar. Por quê? Porque você tem que ter uma coerência entre o seu título, a sua capa e as primeiras palavras do vídeo. Aí o YouTube faz o quê? Ele pega esses 3 pontos, aí ele entende que aquela informação é fidedigna e aí ele espalha para as pessoas. Então, além de você ter que convencer as pessoas a assistir o seu vídeo, você tem que convencer o YouTube a te divulgar. E aí eu descobri isso hoje. Descobri isso essa semana. O que aconteceu? Então, como eu tinha que repetir o título nos primeiros segundos, eu travei um bocado de vídeo. Já até coloquei em prática, mas estou travando em todos eles, porque eu tenho que repetir as palavras. E quando eu tenho que repetir as palavras, eu tenho dificuldades em repetir as palavras, né? E aí eu fico repetindo, no caso, ensaiando para conseguir falar aquelas palavras, e aí fica travado, fica estranho. Então eu não sei como agradar o ser humano. Ou eu agrado o algoritmo por repetir as palavras, ou eu agrado o ser humano que vai me ver ali os primeiros segundos como uma pessoa travada. Entende? Eu tô nessa dicotomia, não sei muito bem o que fazer. Tô tentando falar de uma maneira que englobe as palavras do título, mas ao mesmo tempo eu seja diferente. Então, tipo, eu quero ser no mesmo sentido, só que sem usar as mesmas palavras. Eu não sei se vai funcionar, gente. Não sei, mas eu preciso tentar, né? Então eu tentei o primeiro vídeo, fiquei emperrada. O vídeo de segunda-feira, vai lá pra vocês verem. A introdução ficou muito emperrada. E eu não sei ainda ao certo como resolver isso. Agora, tem uma coisa muito boa que eu aprendi essa semana que vocês podem olhar, tá? Por favor, olhem lá pra vocês verem como tá bonitinho, que são as transcrições. Lembra que eu falei pra vocês que eu não sabia como é que eu ia colocar título nos meus vídeos, porque eu ia ter que colocar um gravador, porque geralmente meu vídeo gravado fica diferente do meu roteiro? Então, eu descobri que o YouTube já tem essas transcrições. Eu sabia que tinha nos vídeos que eu assistia, mas eu não sabia que tinha como ver no vídeo que você não publicou ainda. Aí eu descobri como conseguir a transcrição do meu próprio vídeo antes de publicar. Aí eu pego essa transcrição, jogo na IA e a IA faz toda a descrição do vídeo. Então, com todos os tempinhos, com todos os meus links, com o resumo do vídeo. E eu achei isso magnífico, cara, porque ficou tão bonitinho. Porque, gente, eu não ia saber fazer aquilo lá. Eu comentei com vocês que eu não ia conseguir fazer. Aí teve outra coisa também que eu aprendi. Não teve a capa do último diário? Que ficou assim. Eu tinha decidido fazer aquela capa porque, como é um quadro fixo, eu falei assim: preciso de uma capa para não se perder no meio dos outros, né? E aí eu fui e fiz aquela capa. Só que eu me apaixonei. E aí, o que eu decidi? Eu tinha falado que eu não ia fazer thumbnail, né? Que são as capas. O que eu decidi? Que eu vou fazer, mas do meu jeito. Do meu jeito mais minimalista, do meu jeitinho. Então, eu não vou fazer aquelas capas gritantes de IA que o pessoal faz. Vermelho, azul, amarelo, laranja. Eu me sinto no meio de um circo. Não vou fazer aquilo lá. Vou fazer a capa do meu jeito. Se o YouTube conseguir entender os meus trocadilhos entre a capa e o título e ele entregar para as pessoas, amei. Se não, vai ficar só uma capa bonita, porque assim, eu amei fazer aquela capa, eu me senti linda, bela, maravilhosa. E eu falei assim, eu quero fazer mais. Assim, eu não sei se eu vou conseguir fazer todas, porque vai ter uma hora que eu vou ficar enjoada, vai ter uma hora que eu vou querer mudar, porque coisas iguais me incomodam. Então, mas enquanto estiver legal, eu vou fazer as capinhas. E eu tô até achando divertido, tá? Porque assim, o que eu pensei? Me deixa ideias aí se funciona. Como eu faço muito analogias, muitas comparações, eu pensei em levar esse meu lado para as capas também. Então, assim, no futuro, o público que já me conhece vai ver alguma coisa, tipo assim, o peixinho palhaço, as coisas que eu falo, gente, essas coisas que eu falo aí que eu não sei nem de onde nasce, então, essas coisas que eu falo aí. Esses exemplos, eu quero trazer esses exemplos para as capas, porque um dia as pessoas vão saber quem eu sou. Então, quando esse dia chegar,
elas vão ver as minhas capas e já vai identificar a minha personalidade, já vai identificar o meu serzinho estranho aqui, entendeu? E aí eu falei assim, eu quero levar isso. Não sei se o algoritmo vai ou não vai entender, não importa, mas assim, eu falei assim, eu quero ser eu em todos os aspectos do meu canal, eu quero ser eu. Eu não sou diferente porque eu quero, gente. Eu sou diferente porque eu sou diferente. Aí eu vou fazer o quê? Sabe, eu queria fazer as capas iguais, como todo mundo faz lá da IA, e se sentir bem, mas eu não me sinto bem, eu me sinto horrenda. O... Tava tendo uma ferramenta no YouTube, ele desinstalou agora, mas tava tendo uma ferramenta no YouTube que você consegue conversar. Uma inteligência artificial dentro do próprio YouTube. Eu já tô cansada, por isso que eu tô trocando assim. Dentro do próprio YouTube. Aí, ele pegou uma capa minha, eu tava com uma foto muito séria, sabe? Aí ele pegou essa capa minha e me deu um exemplo de thumb e-mail. Então ele gerou pra mim. Aí ele gerou uma capa de um lado eu feliz, eu andando no fluxo, e gerou uma capa do outro lado eu triste, porque o vídeo falava sobre isso. Acho que é o vídeo da guerreira, se eu não me engano. Aí eu falei assim, gente, jamais postaria um negócio daquele, jamais faria aquele clickbait ali, porque eu não clicaria num vídeo daquele pra eu assistir. Então por que que eu vou fazer aquilo? E esse é o meu processo, esse é minha dificuldade com as IA, fazer elas entenderem que eu produzo conteúdo para outros seres humanos. Não quero que não me domar, mas não quero me render a esse mundo de robótica, esse mundo de todo mundo igual. Eu não sou todo mundo. Eu não sou igual a todo mundo. Eu não vou entrar nesse negócio de me transformar em algo, de me moldar em algo. Eu não vou. E é esse processo de falar para o robô que a gente é humano, produzindo conteúdo para outro humano, que eu quero ser eu. Eu tô aqui no meu quarto, com o meu cachorro dormindo, produzindo conteúdo. Ai, gente, lá vai eu falar de outra coisa. Esse safado aqui, eu arrumei a câmera aqui pra pegar a cama toda, porque ele tem hora que ele deita aqui, tem hora que ele deita aqui, tem hora que ele deita aqui, né? Aí eu fiz um enquadramento aqui pra pegar o cachorro, pra ele ficar aqui comigo. Aí o bonito vai e sai das gravações. Eu gravei uns 3 vídeos aí que ele não quer tá aqui, ó, na pose dele. Eu já falei pra ele que ele faz parte do cenário, que ele tem que estar aqui, cara. Ele é o meu cenário, a coisa mais fofa da mamãe. Eu sou o neném mais fofo. Ele faz parte do cenário, ele faz parte de mim. Deixa eu tentar fazer um resumo. Então, essa semana eu aprendi a fazer capa, que é a thumb e-mail. Aprendi sobre o algoritmo, aprendi que... Vai ficar um monte de aprendi, gente. Como fazer a introdução, que tem que ser igual ao título. Vocês já vão anotando aí, tem que ser igual ao título. As transcrições, com aquele resumo, nas transcrições a gente faz o resumo e faz perguntas. E essas perguntas são perguntas que podem vir por pesquisas do YouTube. Por exemplo, superdotação, dislexia. Veio gente pro meu canal porque estava pesquisando sobre essas palavras. E aí eles foram recomendados. Eu fui recomendada para eles, entendeu? Então, essas perguntas ali da transcrição são muito importantes. Então, aprendi a importância de tudo ali embaixo. Aprendi que tem que ter palavra-chave, tem que ter hashtag. Hashtag? Aprendi que tem que ter as hashtags ali. Que mais? Aprendi a fazer roteiro e aprendi a fazer roteiro no sentido de conseguir treinar uma IA mais ou menos de como ela tem que formatar o meu roteiro. Porque tem que ser em blocos curtos. Porque aí eu consigo ler e aprender. Só que até pra IA me entender é difícil, gente. Porque eu emendo um assunto no outro que ela fica perdidinha. Mas eu aprendi sobre a IA, aprendi muito sobre a IA, estudei muito sobre a IA. Não vou pagar. Tô tentando achar uns jeitos de burlar ali. Ai, tô me sentindo torta. Vou achar um jeito de burlar ali. Fiz manuais, fiz assim, muita coisa. Se eu conseguir... Olha, pensando comigo, gente. Se eu conseguir trabalhar em 1 ou 2 roteiros, eu não estouro os dados. Agora, fazer em linha de produção igual eu queria fazer, não vai funcionar, porque eu pensei, eu escrevo 5 textos, tiro um dia para escrever, depois tiro um dia para editar, fazer os roteiros, um dia para gravar. Não vai funcionar porque eu estouro o limite das IA, porque eu me canso muito, e também porque não dá para colocar tempo em criatividade, gente. Não dá para colocar tempo em criatividade, eu tenho que aprender isso, eu preciso trabalhar no fluxo. E foram muitos aprendizados. Eu fui para exaustão, eu cansei, eu comi coisa que eu não devia, e quando eu como coisa que não devia, eu fico mal, fico inchada, fico me sentindo mal. Assim, mas foram muitos e muitos aprendizados, muitas e muitas coisas, tanto externa quanto interna, e eu já tô tentando fazer um fechamento para vocês. Mas antes,
a minha animação toda com esse projeto é porque ele representa muito algo assim que eu desejava há muito tempo. Trabalhar com YouTube é algo que eu desejava, assim, eu só não sabia, mesmo antes de saber como que eu ia fazer isso, como que eu ia conseguir fazer isso, nem os temas, sabe? Foram, sim, passinhos de bebê, foram muitos anos, tipo, essa sensação de trabalhar com o que eu amo já fazia 5 anos que eu não sentia. Desde quando a minha profissão perdeu sentido para mim, lá quando eu tinha 30 anos, eu tô com 35. Então, voltar a sentir essa emoção, essa alegria de produzir com leveza, não sei se eu tô sendo muito leve, mas quero dizer, trabalhar com o que eu amo tá sendo magnífico para mim. Eu, gente, não consigo trabalhar só pelo dinheiro, eu preciso ter propósito, eu preciso me sentir feliz com aquilo que eu executo, eu preciso sentir que tem algo por trás. O dinheiro é bom, mas só a construção da matéria, para mim, não me traz alegria. Por exemplo, as pessoas veem o trabalho só como uma fonte de renda e com aquela renda ela vai ser feliz. Não, eu tenho que ser feliz a todo momento, tenho que ser feliz no meu trabalho, tenho que ser feliz em cada escolha, eu tenho que estar descobrindo, tenho que estar aprendendo. Então, esse projeto aqui é algo que eu desejei muito. A emoção que eu estou sentindo agora é algo que eu desejei muito. Quando eu perdi é, a minha emoção de trabalhar com contabilidade, para mim foi muito difícil, porque trabalhar para mim é prazeroso. Por isso que trabalho e vira hiperfoco. Porque para mim trabalhar é prazeroso, faz parte, eu preciso sentir prazer, senão eu não consigo executar, sabe? Aí por isso que eu entro em hiperfoco, vai para exaustão e vira esse negócio todo aí. Só que eu tô muito feliz mesmo. Então, hoje acho que faz 30 dias, acho que é exatamente, hoje é dia 1/7, faz 30 dias que eu comecei a postar e eu já tenho 23 inscritos, tem 23 pessoas me assistindo que querem ouvir meus vídeos e eu tava com 908 visualizações. Sabe o que é 908 pessoas te vendo? E, gente, eu não consigo nem imaginar 908 pessoas me vendo. Então, já pensou? Daqui a um tempo não vai ser mais 10, 20 visualizações que eu vou estar comemorando. Eu vou estar comemorando 2.000, 3.000, 4.000, 6.000, 7.000. Nossa, eu vou estar muito feliz mesmo. Então, assim, eu sou muito grata a todos vocês que tiram um momento para me assistir, para aprender comigo, para crescer, para evoluir. E eu estou muito feliz, tanto pelo meu processo de aprendizagem, como meu processo de documentar tudo isso, quanto ensinar para mim é magnífico, assim, sabe? Eu tô muito agradecida mesmo a Deus, ao universo. O tempo todo eu tô agradecendo. Apesar da frustração e do cansaço, gente, eu não sou uma pessoa que fica para baixo. Eu tô o tempo todo agradecendo, tô o tempo todo me vigiando para me melhorar, para estar positiva, feliz e tá aqui alegre. E os dias que eu não estiver alegre, eu ainda vou gravar para vocês. Por quê? Porque eu entendo que eu vou ter essas oscilações. Isso faz parte do meu emocional, isso faz parte do jeito que eu vim nesse universo. Então, essa oscilação, essa intensidade emocional que a superdatação traz é algo que eu consigo melhorar, mas eu não consigo exterminar, sabe? Então, para mim, assim, tá fazendo o que eu amo é magnífico. Eu uni tudo que eu podia unir como profissão, sabe? Tô um pouquinho prejudicada porque agora eu tô sem meus hobbies, né? Transformei todos os meus hobbies em trabalho, então eu vou entrar no YouTube, tá recomendando vídeo de como criar conteúdo. Eu vou ler, eu tô exausta demais para ler. Então, eu vou ver astrologia, eu já penso em trabalho. Então, assim, eu vou escrever, já para mim também tá transformou em trabalho. Então, tudo que eu mais gostava eu transformei em trabalho. Porém, eu vou achar um meio de fazer tudo isso funcionar. Então, eu tenho que achar um meio de não entrar em exaustão, ainda não sei, mas eu vou conseguir. Talvez se tivessem mais pessoas morando comigo, talvez ela conseguisse me tirar, né, do hiperfoco. Então, eu vou ver se eu consigo isso, trazer pessoas para minha rede de apoio para me ajudar com isso. Vou ver também como entrar mais no fluxo e como me aceitar mais, porque se eu me aceitar do jeito que eu sou e falar as coisas atropeladas, talvez eu consiga produzir sem ter que roteirizar tanto. Não que meu roteiro seja um roteiro, mas tipo assim, otimizar o processo, sabe? Porque para mim é muito cansativo ter que escrever 10 páginas, depois escutar a IA falando que eu sou péssima, porque é isso que a IA faz. Ela fala que você tá atropelando, tá misturando coisas, tem coisa sem nexo. Eu sei que tá sem nexo, eu falo pra ela, eu sei que tá sem nexo, mas essa sou eu, vou fazer o quê? Entende? Ela fala, esse aqui tá perdido. Eu falo, eu sei, ela tá perdida igual eu, meu filho. Eu falo desse jeito com ele. Porque ele fica apontando todos os meus erros, porque eu abro uma caixinha, não fecho, abro outra. Falo, eu sei de tudo isso, mas eu preciso achar um jeito de conseguir me expressar. Então, você pode me ajudar, por favor?
É assim a nossa relação, a minha equipe, sabe? Tem dia que eu tô me esgoelando, tem dia que eu tô com amor e carinho, tem dia que eu só jogo o manual lá e falo assim, faça! Então, assim, gente, eu tenho muita coisa pra aprender, eu tenho muita coisa pra entender dentro e fora. Eu sei que eu tenho que melhorar muito. Esse vídeo já deve estar longo, eu nem sei quanto tempo faz que tá gravando. Eu tô bem cansada, porque, como eu falei, eu me atrasei, então hoje é o terceiro vídeo que eu tô gravando hoje, eu só mudo o penteado e eu estou me amando. Cada dia eu me sinto mais linda, mais abençoada, porque eu tô feliz por dentro, então isso transmite pra fora. Então, 23 inscritos pode parecer pouco para 30 dias, porque tem gente que consegue milhões de visualizações em um único vídeo. Eu acompanho muito canal pequeno, né? Porque como eu tô pesquisando muito sobre isso, então o YouTube vai me recomendando. A pessoa posta um vídeo e consegue 6.000 visualizações e eu tô aqui feliz com minhas 10, 20, 30, 40 visualizações. E eu tô mega feliz que o YouTube começou a encontrar público, tá? Ele começou a divulgar, porque eu comecei a entender como é que eu falo pra ele me divulgar, né? Que é através das descrições e do título igual e de conseguir reter vocês aqui. Então, assim, eu tô muito feliz com a minha evolução, tô muito feliz com os meus resultados e principalmente por conseguir tirar esse projeto do papel. E eu tenho muita coisa a aprender ainda, eu quero compartilhar com vocês. E eu sei que eu falei, mas assim, eu precisava falar como foi a semana. Eu tenho certeza que eu não falei tudo que eu queria falar e falei coisas a mais. Ai, gente, eu tô tão feliz assim que chega, eu tô respirando mais leve, sabe? De conseguir estar fazendo todo esse processo. Eu sei que o caminho é longo sim, mas eu levei 5 anos para conseguir achar o que eu queria fazer. Então, o que são mais 5 anos para ver os frutos que isso onde isso vai me levar, os frutos que isso vai me levar a ter, sabe? E eu vou sempre estar aqui, gente, sempre estar aqui. Eu não tenho medo de mudar de opinião, então, como eu disse para vocês que não ia fazer a capa, e hoje eu tô fazendo capa, mas eu tô fazendo capa do meu jeito, e eu tô amando isso. Então, enquanto for leve, enquanto fizer sentido, eu vou mudar de opinião. Então, mude você também de opinião, gente. Mudar de opinião é evolução, é crescimento. Não fica se prendendo aí da sua palavra ser cravada em pedra, não. Vocês não vão ouvir isso de mim. Hoje eu quero fazer capa, amanhã eu não quero fazer capa. E aqui vai ser dinâmico, porque eu sou uma pessoa dinâmica. Ai, gente, acho que era tudo que eu tinha pra falar hoje. Eu não vou ler mais meu roteiro aqui, porque se tiver mais coisa pra falar, eu vou querer continuar falando e eu já tô bem cansada mesmo, tô bem cansada mesmo. Vocês podem ver assim, ó, é, quando meu olho começa a ficar mais inchadinho, é porque eu tô na exaustão ali, sabe? Então, assim, foi uma semana puxada. Eu já comecei essa nova semana, hoje é quarta, né? Na correria, o Mercúrio retrógrado, as coisas não estão assim se encaixando como eu gostaria que se encaixasse, mas tudo isso vira reflexão, tudo isso vira aprendizado. E eu queria deixar um pedido para vocês que acompanham esse diário aí. Me dê dicas de como eu posso melhorar, de como eu posso reter a atenção de vocês, o que vocês querem que eu fale nos vídeos. Não que eu vou falar só porque vocês querem, tenho que ter coerência comigo, é óbvio, né? Mas assim, se vocês puderem me dar dica e dizer como que é para vocês também, essa parte de aprender, essa parte de colocar ritmos, limites, o que vocês estão aprendendo aí do outro lado. Porque, para mim, a vida é isso, aprender, evoluir, crescer, viver. É tão gostoso, gente, quando a gente aprende a seguir o fluxo. Mesmo eu falando para vocês que eu não tô no fluxo, que eu tô me cobrando, eu ainda tô seguindo o fluxo. Porque eu consigo ressignificar, eu consigo ver tudo o que tá acontecendo, eu consigo sentir tudo, apesar de não estar conseguindo seguir meus próprios limites, eu ainda tô vivendo no fluxo, eu ainda tô escolhendo isso, eu ainda tô vendo tudo o que tá acontecendo. Então, assim, me deixa saber mais de vocês, o que vocês querem aprender, quais são as dificuldades de vocês, o que vocês querem, o que vocês buscam no YouTube, o que vocês buscam no YouTube. Eu repito essas coisas 2 vezes, né? Percebi isso agora. Porque assim, eu busco no YouTube aquilo que eu tô querendo aprender no momento. Então, quando eu tô querendo astrologia, eu vou pra astrologia. Quando eu tô querendo me distrair, é uma coisa. Quando eu tô querendo. Sabe? Então, assim, eu não sei ainda o que que meu público gosta, o que que vocês gostam, o que que vocês querem saber. Os conteúdos que eu tô criando agora, gente, é tudo que a minha intuição me diz, as minhas reflexões do dia a dia. E é assim que eu quero levar meu canal. Quero levar pra vocês aprendizado que tá acontecendo agora, no passado, no presente, no futuro. E é isso que eu quero.
Mas se vocês tiverem temas específicos, deixem nos comentários que eu prometo ler e encaixar dentro da minha realidade, do que eu consigo aqui. Porque como eu mesminha que escrevo, eu não delego isso para IA, tá, gente? Temas e o roteiro, eu mesmo que escrevo do meu coração. Então, eu não fico inventando as coisas, eu sinto e levo para vocês. Então, se vocês quiserem algum tema específico, pode colocar nos comentários que eu vou trabalhar internamente, saber se aquilo se encaixa dentro da minha realidade, dentro do que eu já aprendi para ensinar vocês. Porque para mim fica meio difícil eu falar sobre assunto que eu não estudei, que eu não domino, porque eu preciso levar para dentro, entende? Então, se vocês falarem os assuntos, eu vou buscar aprender, vou vivenciar e aí vou ensinar. Porque não tem como eu vir aqui falar de algo só para agradar, sabe? Isso tem que fazer sentido para mim. Porque aqui é o meu espaço, é o meu caminho e eu quero compartilhar de mim. De mim? Quero compartilhar sobre mim com vocês, sobre as coisas que eu descobri. Então, tipo assim, eu não quero gravar vídeo de só coisas clicáveis, só coisas que as pessoas estão buscando naquele momento. Eu quero gravar vídeo de alma, vídeo de intuição, vídeo de aprendizagem, vídeo que a minha alma diga para mim, faça, entendeu? Então, se vocês estiverem escrevendo nos comentários, eu vou entender que a minha alma tá falando assim, ei, minha filha, aqui ó, um monte de tema para você. Entende o que eu quero dizer? Ai, acho que ficou confuso, né? Então, gente, era isso. Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo.